Boa noite, irmãos. Mais uma vez. Hoje nós vamos dar um tempo em relação a Calvino. Nós vamos falar de Jesus Cristo. É bom, né, falar de Jesus, né? Afinal, nós somos cristãos, somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E eu gostaria não sei se vai dar para nós terminarmos os slides todos. Se não der, não tem problema, nós terminamos no nosso próximo encontro, ok? Nós vamos falar sobre Cristo em 3 tempos. Quando você lê essa expressão, Cristo em 3 tempos, você lembra do quê? O que será que nós estamos querendo falar? Quer arriscada na tela? Da Trindade, é isso? Ok. Alguém mais? Como? Os 3 tempos antes de Cristo, no presente, no estava e depois. Antes de Cristo, antes dele mesmo, né? Depois e... sim, nós estamos nos aproximando. Quem mais? Usem o microfone. Só um aviso. O pessoal do som, eles ficam muito chateados quando os irmãos batem no microfone, né? Então, quando você tiver dúvida, se o telefone está ligado, fale. Se sai na caixa, que está ligado. Se não sai na caixa, é que está desligado. Aí nós ligamos, ok? Mas não batam, senão sobra para mim depois. Opa! Disseram que eu ia tropeçar aqui. Daniel, é você, né, Daniel? Quer falar? Presbítero Eugênio. Não sei, mas a mim me parece Nascimento. Que o seu nascimento teve um propósito, né? A sua vida de evangelismo, né? Curas e outros ensinamentos, e a morte e ressurreição de Cristo. Estamos chegando. Eu dei esse assunto com os jovens e eu ofereci para eles um chocolate, quem acertasse. Eu sabia antes, mas você não pode mais nessa, né? Cristo em 3 tempos. Talvez o tema não ajude muito, né? No entanto, há uma dica no desenho que nós temos embaixo. Você tem aqui os 3 tempos. Um começa com a letra P, o segundo com a letra H e o terceiro com a letra E. Dá para enxergar aqui? Depois nós vamos ter uma figura mais ampliada. Cristo em 3 tempos. Talvez ficasse mais fácil se eu dissesse Cristo em 3 estados. Fica mais fácil? Você consegue identificar um estado, o segundo estado e o terceiro estado? Os irmãos se aproximaram bem, né? De alguma forma, nós podemos linkar tudo que vocês disseram ao assunto. Eu lembro que, num dos últimos estudos que eu dei, nós chegamos a falar sobre pluralismo. Vocês lembram disso? Sobre pluralismo? O que é pluralismo? Como? Uma ideia nenhuma é correta, todas são várias ideias, tudo. Sim, são várias ideias, né? Várias ideologias. Não é que eles dizem que nenhuma é correta. Eles dizem isso também, mas eles dizem assim: toda ideologia tem o seu valor. Toda ideologia tem a sua verdade. E você escolhe de acordo com as suas preferências pessoais. Então, se eu sou um muçulmano, essa é a minha verdade. Se você é um cristão, essa é a sua verdade. No entanto, não existe uma verdade absoluta. Ou todo mundo está certo, ou todo mundo está errado. Você desemboca para uma dessas vertentes. Ou todo mundo está certo, ou todo mundo está errado. Se você disser está todo mundo certo, você se transforma num ecumênico. Você diz, todos os caminhos levam a Deus.
Se você diz está tudo errado, você se transforma num ateu. É tudo errado. São dois caminhos, são duas afirmações que levam dois caminhos diferentes. Ou ecumenismo ou ateísmo. No entanto, nós entendemos sim que existem várias religiões, que essas preferências religiosas devem ser respeitadas. Nós não vamos matar ninguém porque pensa diferente de nós. Antes, a Reforma Protestante, ela lutou para que houvesse livre culto, para que houvesse também pensamento livre com relação à religião ou qualquer outra vertente filosófica. Um dos motivos pelos quais os judeus vieram para Pernambuco quando os holandeses invadiram Pernambuco, ali Recife, foi porque aqui eles tinham liberdade de culto. Então os judeus vieram para Recife, montaram até mesmo sinagogas. Os católicos, alguns católicos trabalhavam com os holandeses também, embora eles fossem protestantes. Então a Reforma sempre asseverou, você tem o direito de escolher o que você quer seguir. No entanto, nós asseveramos também que a verdade absoluta está em Deus. Não está em mim, não está em você, não está em pessoa alguma. Ela está em Deus. A verdade absoluta, ela não provém do homem. Mas Deus, ele guarda para si essa verdade absoluta? Não, ele a revela. A revela onde? Na palavra. E nós cremos, portanto, que o cristianismo, que o evangelho é a verdade absoluta. Aí nós falamos sobre diálogo. Eu até repeti o slide. Não discordamos que temos que dialogar com aqueles que pensam e têm religiões diferentes. Isso, no entanto, não significa que temos que negociar as nossas convicções para que haja um diálogo. Antes, no mundo pluralista, anunciamos a singularidade de Jesus Cristo. Para que haja um diálogo, eu não preciso esconder aquilo que eu creio. Porque um diálogo ele acontece quando duas pessoas que não estão falando a mesma coisa entendem isso e se respeitam. Isso é um diálogo. Eu até brinquei com vocês e eu disse, tem gente que acha que diálogo acontece, por exemplo, com um casal, quando a mulher está muito nervosa e aí ele não fala mais nada, para não piorar as coisas, né? Houve um diálogo. Não houve um diálogo. Ele pensa diferente dela, né? Mas ele não admite para não deixar a briga mais feia. O que ele está fazendo é evitar uma briga. Mas não significa que ao evitar uma briga houve um diálogo. A partir do momento que ele não disse o que ele pensa de fato, mesmo seja contrário ao que ela pensa. Eu vi isso acho que no Facebook, que diz que numa discussão de esposo e esposa, se você disser para esposa, eu te amo, você ganha 10 pontos numa discussão. Se você disser talvez, você ganha 8 pontos. Mas se você disser você está certa, aí você ganha 1.500 pontos. É o que eles brincavam, né? Mas isso não é um diálogo. O diálogo é quando você diz coisas diferentes do que a outra pessoa está dizendo, vocês se respeitam, mas você não abre mão da sua convicção. Este é o diálogo que nós esperamos ter no mundo pluralista. E devemos afirmar que Jesus Cristo é singular. E hoje nós vamos mostrar alguns aspectos da singularidade de Cristo Jesus. Porque ele é diferente de tudo e de todas as religiões que são apresentadas a nós. Ele é diferente de todos os líderes religiosos. Eu havia lido há pouco que é interessante que você não tem cristianismo sem Cristo. E você diz, isso é óbvio. Mas o islamismo você pode tê-lo sem que exista Maomé. É só ter o ensino. Ou qualquer outra pessoa, a não ser Maomé, poderia ter ensinado isso. Vamos supor que alguém tivesse a ideia que ele teve e ensinasse. Buda não precisaria ser nem necessariamente o Siddhartha Gautama, que se transformou no Buda, o iluminado. Poderia ser um outro personagem.
Mas isso não pode ser aplicado ao cristianismo. Porque o cristianismo não é apenas a mensagem de Cristo, mas é também a sua pessoa e a sua obra. O Evangelho não é apenas uma mensagem. O Evangelho também aponta para uma pessoa, que é o próprio Cristo. E o Evangelho também apresenta para a obra de Cristo. Então não é só a questão de ensinamento. É uma questão de você ter um contato pessoal com Cristo. De você depositar toda a sua fé na obra dele. E para que a sua obra fosse feita, e para que ela seja entendida, é necessário nós entendermos este tema. Cristo em 3 tempos. E aí eu respondo. Esses 3 tempos, ou a melhor expressão para nós entendermos o estudo de hoje, é os 3 estados de Cristo são, primeiro, o P ali é de pré-existência. O que isso significa? Que ele foi feito antes. Então ele é um ser criado. Então ele não é Deus. Se ele foi criado, ele não é Deus. É isso? Ele já estava lá na... Ele sempre existiu. Não é que ele foi feito antes. Né? Ele sempre existiu. Então o P é de preexistência. O H é do quê? De humilhação. Ele sempre existiu. No entanto, o Verbo se fez carne. Só o fato de Deus, sendo ele rico, o Senhor dos senhores, se encarnar, se fazer servo, já é um estado de humilhação. O Verbo se fez carne, já é uma humilhação. E há um terceiro estado, que é o estado de exaltação. São esses 3 estados que nós vamos falar. Sua pré-existência, sua humilhação e sua exaltação. Ok? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Pedindo a Deus a bênção dele sobre nós, a iluminação do Santo Espírito, para que possamos entender este assunto que é tão importante para a nossa fé. Ó Deus, nós te agradecemos por estes irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham pela internet. Te pedimos a tua bênção sobre nós, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender este assunto tão importante, tão gostoso de ser tratado, que diz respeito à nossa fé em Cristo Jesus, aquele que é o autor da nossa salvação. Ó Pai, nos revele a Cristo. Abra os nossos olhos e as nossas mentes para que possamos vê-lo, para que possamos ter a nossa fé alimentada, reafirmada nele, ó Pai. Pois sabemos que nele subsistimos, que ele é a razão do nosso viver, que ele é autor da nossa salvação, da nossa vida eterna. Ó Pai, aumenta o nosso amor por Cristo Jesus. Aumenta, ó Pai, a nossa adoração por ele, pois ele é o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus. Pois é assim que a tua palavra, que revela a verdade, nos ensina. Abençoe também, ó Pai, aqueles irmãos que porventura estiverem vindo ao estudo, guarde-os, e que possamos ter uma noite agradável de comunhão e de aprendizado. Esteja conosco, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, confiados tão somente na obra, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem assentar. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 até o versículo 11. Acharam? Filipenses capítulo 2, do versículo 5, a partir do versículo 5 até o 11. Vou ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Está passando? Tá. Jesus Cristo, Ele não começou a existir no dia em que nasceu. Isso serve para Ele. Para você não, você começa a existir para sua família, para as pessoas que fazem parte do seu convívio, no dia que você nasce, não é? Jesus não. Ele não começou a existir no dia em que nasceu. Essa frase, ela expressa uma fundamental verdade na análise da pessoa de Cristo. Isto é, não entenderemos quem é Jesus, a não ser que acreditemos em sua eternidade. A nossa eternidade, ou melhor, vamos fazer isso de uma maneira diferente. Nós somos eternos? Eu já comecei a nossa eternidade, né? Já dá para concluir desse modo. Eu poderia ter elaborado melhor essa pergunta. Mas somos eternos, certo? É fácil. Somos eternos. O que isso significa? Hã? Que nós sempre existimos? Será que nós sempre existimos? Deus sempre existiu. Não é? Isso é um atributo dele. E qual é a nossa origem? É a nossa criação. Deus nos criou. Então aquele que sempre existiu, nos criou. Se Ele nos criou, nós nem sempre existimos. Nós fomos criados, não é? Mas nós somos eternos. Em que sentido? Sim, e que isso significa? Ele nos criou com eternidade. Né? O que isso significa? Não significa que nós sempre existimos, mas significa o quê? Que sempre existiremos. Essa eternidade nos é dada, nos é atribuída pelo próprio Criador. Significa que nós sempre existiremos. O fim de todo o homem e de toda mulher ou é vida eterna ou morte eterna. Vida eterna, morte eterna. Mas você nunca vai deixar de existir. É muito interessante quando Jesus diz que Deus não é Deus de... Complete a frase. De confusão. Paulo disse isso também. Mas Jesus que disse. Do quê? Também, mas Jesus que disse que Deus não é Deus de mortos. Lembram disso? Você já parou para pensar que para Deus ninguém morre? Porque para você, quando a pessoa morre, você diz, nunca mais eu vou vê-la. Primeira coisa que você pensa. Será que Deus pensa assim? Ele morreu, nunca mais vou ver ele. É isso. Para Deus ninguém morre. Todas as pessoas que morrem vão ter com Deus. O destino é Ele que vai dar. Uma vez fizeram uma entrevista com um general americano, que ele foi um dos... Eu não esqueci o nome dele, não vou conseguir lembrar. Que ele foi um dos responsáveis por evitar e erradicar o terrorismo nos Estados Unidos. E ele era cristão. E aí perguntaram para ele assim, mas como assim o Senhor, sendo cristão, mata terrorista? Isso não é contra a sua religião? Ele falou assim, não. Ele falou assim, você condena sim, você condena os terroristas matando-os. Ele falou assim, não, eu não condeno ninguém não. O que eu faço é marcar o encontro com Deus. É Deus que vai condenar ou não. Ele marca o encontro com Deus. Mas de certo modo ele estava certo. As pessoas quando morrem vão ter com Deus.
E é Deus que irá dar o destino para elas, ou vida eterna, ou morte eterna. Quando nós falamos de eternidade humana, já passo a palavra para o senhor. Nós falamos que o homem, ele sempre vai existir. Mas a eternidade de Deus é diferente. É aquilo que o senhor Wagner disse, mas que nós devemos atribuir para Deus. Deus, ele sempre vai existir, mas ele também sempre existiu. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele sempre existiu. Ele não teve início e nem terá fim. Afinal, ele se apresenta como o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Em alguns textos ele complementa: eu sou o princípio e eu sou o fim. Essa é a eternidade de Deus. Jesus Cristo é Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. Logo, ele é eterno. Ele tem todos os atributos da divindade. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos em um Deus que subsiste em três pessoas. Quais são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não existe, quando você trata do ser de Deus, não existe uma hierarquia. Todos eles têm o mesmo atributo. Todos eles têm a mesma essência divina. Mas também existe outro aspecto da Trindade. Ao mesmo tempo que não há hierarquia, há aquilo que os teólogos chamam de trindade econômica, ou seja, que eles têm funções diferentes. Por exemplo, quem envia o Filho? O Pai. E quem envia o Espírito Santo? O Filho. Você percebe que o derramamento do Espírito Santo é uma obra do Filho. Em João capítulo 7, do versículo 37 em diante, diz que o Espírito não havia sido enviado porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Nós entendemos que o derramamento do Espírito Santo é uma obra também do Filho. E o Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Ok, mas o assunto não é a Trindade, é a pessoa de Cristo. Então nós temos a sua pré-existência, primeiro estado, que nós vamos falar, a humilhação e a exaltação. Repare que aqui tem uma setinha, né? Pré-existência, ele sempre existiu. Ele sempre foi glorificado. Não significa que ele deixou de ser glorificado no seu estado de humilhação, porque ele, como Deus, sempre foi glorificado. Mas aos olhos do homem, aos olhos humanos, na perspectiva humana, a impressão que nos dá, quando nós vemos a Cristo, que ele, sendo ele o verbo se fazendo carne, estava humilhado. Não é? Aí por isso que o autor do desenho ele coloca essa setinha pontilhada. Foi um momento em que ficou mais destacada a humilhação de Cristo, não a sua exaltação. No entanto, depois da sua morte, depois da sua ressurreição e ascensão, o que se destaca mais é a sua exaltação. É o que fica mais destacado. Então vamos falar do primeiro estado de Jesus. O Cristo pré-existente. A pré-existência de Cristo, ela já nos é ensinada no Antigo Testamento. Vamos ver alguns textos? Hoje eu facilitei para vocês. Já está lá na tela. O Valmir chegou com a cara de bravo. Brincadeira. Rapaz, coisa chique, hein? Vou mudar. Tá. Acho que ele vai instalar para mim. Alguns textos. Gênesis 1, versículo 26. Você escolhe se você quer abrir na sua Bíblia. Pode abrir na sua Bíblia para ter certeza, né? Ou você lê aqui. Vamos começar a leitura daqui? O microfone, onde está, por favor?
Então começa pelo artilheiro Fred, depois Daniel. Vai ler o versículo. Gênesis 1, versículo 26. Também. Então, só não bate, senão eles ficam bravos. Também, Isso. Ficou contente agora. também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ok. Não está tão evidente para a existência de Cristo. Mas você consegue fazer uma aplicação desse texto à pré-existência de Deus? Melhor, à pré-existência de Cristo? Como? Façamos. Né? Está no plural. A ideia que nós temos é do conselho da Trindade. Quando fala das obras, tanto da criação quanto da salvação, você vê a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus Criador cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, do Verbo. E o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Nós vemos isso também na salvação. Lá em Efésios, capítulo 3, vai dizer que Deus Pai predestinou, que o amado que é Jesus Cristo redimiu e que o Espírito Santo aplicou a obra de salvação no coração daqueles que o Pai havia eleito na eternidade. E é interessante que toda vez, quando ele fala do Pai, ele diz para louvor da sua glória. Ele fez isso para louvor da sua glória. Quando ele fala do amado que é o Filho, ele diz para louvor da sua glória. Quando ele fala do Espírito Santo, ele diz em louvor da sua glória, mostrando que a Trindade, Deus é glorificado em sua obra salvífica. Outro texto, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre todos os seus ombros, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Onde está a pré-existência de Cristo nesse texto? O menino nasceu. No menino que nasceu? Mas se ele nasceu, Não, mas Isaías estava prevendo no Antigo Testamento. todos concordam com Daniel? Ele entende que a pré-existência está ali na expressão menino nasceu. Daí nos nasceu. Nos nasceu. Também concordam? Não, nos nasceu o Vá. Hã? menino nos nasceu. Primeiro, para nós entendermos. Seu nome será também. Este texto é uma profecia, correto? Mas é uma profecia que nós chamamos profecia de dupla referência. O que significa? Existe uma aplicação para aquela época. Acaz, ele está com medo do rei da Síria, se eu não me engano. A Síria ou Síria? Acho que é a Síria. E Deus diz que Acaz não iria perder a guerra, que Deus iria dar vitória a ele. E aí o profeta diz: você vai ter um sinal, vai nascer uma criança. No entanto, os evangelistas aplicam este texto também ao próprio Jesus Cristo, sim ou não? Vamos lá. Isaías 9, versículo 6. Na sua Bíblia, possivelmente, boa parte das Bíblias, você vai encontrar uma referência. Abra lá em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Lucas 32 e 33. Está fazendo referência ao versículo 7. Mas pode ler.
Quem está com o microfone? Não. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse versículo se refere ao versículo 7. O versículo 6, deixa eu encontrar aqui. Acho que Lucas mesmo, ele... Deixa eu encontrar. Quando nós tínhamos esse silêncio da denominação que eu vi, os irmãos diziam assim, vamos cantar um corinho enquanto isso? Vamos cantar então. Depois eu encontro. Mas tem uma citação direta dos evangelistas do capítulo 9, versículo 6. Eu não lembro agora se foi Mateus ou Lucas. Este versículo ele é aplicado ao próprio Cristo. E a pergunta que eu havia feito é, onde está a preexistência? Porque o menino nos nasceu. Será que está aí? Não está. Vamos continuar no texto? Um filho se nos deu. Também não. O governo está sobre os seus ombros. Ele está mostrando aqui a qualidade, ou melhor, a característica daquela pessoa que viria e que reinaria conforme Lucas. Ou seja, as características do Messias. Quais são as características do Messias? Que iria reinar no trono de Davi. Que seria, obviamente, descendente de Davi. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será... Repare que a ideia de nome, segundo os judeus, está muito ligada à personalidade e característica do indivíduo. Por exemplo, Esaú significa peludo. Jacó, aquele que engana, o suplantador. E quais são as características desse Messias? Quais são? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Onde está a preexistência? Tanto em Deus, né? Deus forte, porque já se pressupõe que Deus é eterno, mas o que está mais claro aqui é que Ele é Pai da eternidade. Aquele que não tem início e aquele que não tem fim. O outro texto. Opa, tenho que aprender aqui. Uma pergunta então, o que fala em algumas Bíblias é Emmanuel. Não significa então tudo isso aí. Emmanuel significa Deus conosco. Então aí não. Algumas É um título dado a Cristo também. Hã? Agora Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Quem está com o microfone? Pode ler. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora abra lá em Mateus, capítulo 2, acho que o versículo 6. Mateus 2, versículo 6. Não está aí na tela. Vão ter que abrir. Mateus 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel.
O que está acontecendo aqui? Em que contexto está esse texto que a nossa irmã leu agora? O nascimento de Jesus. Herodes pergunta aos magos, são os 3 reis magos, não é? Não, a Bíblia não diz que eles eram reis. E também não diz que eles eram 3. Não é? Já perceberam isso? Quem dizer aí quantos são na Bíblia, me diz, mas não diz. Que diz que uns magos, não é? Não é o que o texto diz? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram, versículo 1, uns magos do Oriente a Jerusalém. Não diz quantos eram. É por causa dos 3 presentes. Por causa dos 3 presentes, aí pressupõe-se que são 3. E aí dão até nome para eles, né? Mas a Bíblia não cita. E não cita quantos eram. Os presentes eram 3. É uma tradição. É uma tradição católica. Ok. Herodes pergunta sobre o Messias, aquele que haveria de vir. E que os magos respondem, eles citam Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ou seja, este texto é aplicado ao Messias. Se ele é aplicado ao Messias, ele é uma profecia, e é uma profecia que fala de algumas características deste Messias. E quais são as características dele? E tu, Belém Efrata, pequena demais, não é uma cidade importante, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, o rei, o Messias, e cujas origens são desde os tempos antigos. Aí você fala, então ele ia ser muito velho, já há muito tempo ele existia. O que o texto diz no finalzinho? Ele vai definir o que são esses tempos antigos, desde os dias da eternidade. Conseguiram identificar aqui a pré-existência do Messias? A Bíblia já dizia que o Messias, ele já existia desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele sempre existiu. A pré-existência, obviamente, ela não é ensinada tanto no Antigo Testamento como também no Novo. Vamos lá. João 12, versículo 41. Vamos ter que abrir na Bíblia. João 12, versículo 41. Vamos fazer assim, eu vou ler esse texto a partir do 37 para nós entendermos melhor. Ok? João 12, versículo 37. O texto diz: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O que está acontecendo? João está explicando porque boa parte dos judeus eram incrédulos quanto a Jesus, mesmo vendo os sinais. Ele diz, a explicação é que a profecia está se cumprindo. O Messias chegou, mas os seus patrícios, os judeus, eles estão cegos. E ele cita Isaías. E onde que está esse texto? Em que capítulo está essa citação de Isaías? Dá para saber? Se você olhar, tem umas letrinhas pequenininhas no final, não tem? Não é? O capítulo 40, por exemplo, tem um G ali, não tem? Não, aqui, na Bíblia. Na Bíblia. Não tem? Tem algumas Bíblias que tem referência embaixo. A sua tem, Fábio? Isaías 6 e 10. Então tá bom, abra a Bíblia lá, Isaías 6 e 10. Isaías 6 e 10.
Pode ler, quando você achar. Repare que João está fazendo uma citação de Isaías 6, versículo 10, ok? Torna insensível o coração deste povo. Pode falar, né? Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, João está citando Isaías, capítulo 6, versículo 10. Quando você volta para João, no texto que nós estávamos lendo, ele continua: isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Você pergunta, como assim Isaías viu a glória dele? Dele, aqui é Cristo. Como Isaías viu a glória dele? Nós vimos que a citação é do capítulo 6, né? No versículo 1 do capítulo 6, diz: no dia em que o rei Urias morreu, não é? No dia em que Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins em volta diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Certo? Não é isso? Lá no capítulo 6, Isaías? Eu estou parafraseando aqui, sim ou não? Então repare, João ele está falando do capítulo 6, e aí ele diz: Isaías viu a glória dele. Quando Isaías viu a glória dele? Quando o rei Urias morreu e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o versículo 42 diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o que João está fazendo. Ele está dizendo: eles são incrédulos porque a profecia já disse que é assim que iria acontecer. E quando Isaías disse isso, ele tinha visto a glória de Deus. E a glória de Deus aqui, ele está identificando Deus a Cristo. E ele está dizendo: eles também tiveram a oportunidade no nosso tempo, eles viram a glória de Deus, eles viram o próprio Deus andando entre a gente, porque o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. No entanto, eles tiveram medo das autoridades judaicas, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Olha que interessante. João, ele identifica aquele rei que está no alto e sublime trono como a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Isso também fala da pré-existência de Cristo. Ele já era rei desde os tempos eternos. Colossenses 1:17 diz: ele é antes de todas as coisas. Aí você diz: ok, mas isso não pode significar que ele foi criado antes de tudo? Será que tem cabimento essa interpretação? Não, porque o texto continua: nele tudo subsiste. Ele não foi criado antes. Todas as coisas que existem dependem dele. Ele não é uma criação. Antes, a criação subsiste nele. Dá para entender isso, irmãos? O texto está dizendo: ele é antes de todas as coisas, mas não no sentido de que ele é a primeira criação, como os arianos e os testemunhas de Jeová acreditam. Mas o texto diz: nele tudo subsiste. Hebreus 7, versículo 3. Alguém leia.
seu pai, Sem pai. ou sem pai, desculpa, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreus capítulo 7, o autor de Hebreus, ele argumenta que Cristo Jesus, ele é sacerdote. Mas os judeus, afinal ele está escrevendo para os hebreus, sabiam que há um critério para que Cristo Jesus fosse sacerdote. Qual critério é esse? Um critério indispensável. Para que Cristo fosse considerado sacerdote, ele deveria nascer em que tribo? Na tribo de Levi. Mas Cristo, tanto por parte de José, quanto por parte de Maria, ele é de qual tribo? Da tribo de Judá. Então ele não poderia ser sacerdote. Qual é o argumento do autor de Hebreus? Ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele apareceu lá em Gênesis, quando Abraão foi ter com ele, e Abraão deu os dízimos para ele. A ideia mostra que ele era superior a Abraão. Então ele está dizendo, a ordem sacerdotal de Cristo é de Melquisedeque. Ou seja, é uma ordem superior. Ele não está subordinado à ordem de Levi, ele está numa ordem superior. Aí ele vai falar que Cristo Jesus, ele tem uma semelhança com Melquisedeque. Que semelhança? É que você não sabe quem é o pai, você não sabe de onde veio Melquisedeque, né? Nem tem pai nem mãe, a Bíblia não relata, mas ele diz assim mesmo, é o Filho, Cristo Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, isso apontando para a sua natureza divina, óbvio, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. No argumento para mostrar que Cristo é sacerdote de uma ordem superior, o autor fala, esse Cristo, ele não teve começo, ele não tem fim. Outros textos, eu tenho que aprender a mexer com isso aqui. Apocalipse 1, versículo 8. Podem ler. Ou podem, não sei se dá para ler aqui. Acho que só os que estão mais perto que conseguem, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que há de ser, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok. O presbítero Eugênio falou, vou mostrar que eu sou bom de vista. Vou ler lá. Muito bem. Agora pode ler o de baixo também, o senhor mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Exato. Está falando de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Claro, não é? E olha o que diz o versículo 14 desse mesmo capítulo. Abram aí. João 1, versículo 14. Pode ler. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
a impressão que nos dá é que ele está fazendo um paralelismo com o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós. E o Verbo era Deus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele está dizendo, aquele que estava no princípio se tornou temporal, entrou na história, se fez carne. Aquele que estava com Deus esteve entre os homens, e aquele que era Deus demonstrou a sua glória entre os homens. E nós vimos a sua glória. É um texto que mostra tanto a divindade quanto a preexistência de Cristo. Outros textos. João 8, versículo 58. Está com você o microfone? Passa para o presbítero Helder, por favor. João 8, versículo 58. Por favor, leia o versículo 56 até o 58, para ficar mais fácil de entender. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-se e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que texto, não? Diz, Abraão viu a minha glória e se alegrou. Afinal, a promessa feita a Abraão é que em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão creu nessa promessa. E essa promessa, ela é cumprida no fato de que Jesus Cristo salva pessoas de todas as nações. E quando Abraão creu nisso, a ideia é de que ele viu esse dia e se alegrou. Qual a pergunta? Qual o argumento óbvio dos judeus? Você nunca viu Abraão, você não tem nem 50 anos. E aí qual a resposta de Jesus para os judeus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Qual a conclusão? Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Apedrejamento era punição para alguns pecados. Por exemplo, adultério, lembram da mulher adúltera? Mas também para blasfêmia. Não é adultério que Jesus cometeu aqui. Mas para os judeus ele comete uma blasfêmia. Que blasfêmia é essa? Que? Não escutei. Pode falar. Ele se iguala a Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usa essa expressão eu sou. Essa expressão é muito importante para o judeu. Por quê? O que significa eu sou? Exato. Moisés ele pergunta, tá, eu vou lá pro Egito pedir para que o faraó liberte o povo de Israel, os hebreus. E eu vou dizer o que para ele? Quem que mandou? O que Deus diz? Eu sou o que sou. E Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam direitinho. Ele está reivindicando ser Deus. Ele blasfemou. Apedrejem. E é um texto que mostra a pré-existência de Cristo. Por quê? Está claro, né? Antes que Abraão existisse, eu já existia. E repare que Abraão é muito importante para o judeu, porque é de Abraão que vem os judeus. É o pai. Eles são descendentes de Abraão. Mas Jesus está dizendo, ao mesmo tempo que eu sou descendente, eu já existia antes de Abraão. João 17, versículo 5, o texto diz, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória
que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Mais um aspecto claro, evidente da pré-existência de Cristo. Encontramos aqui o maior contraste entre a criatura e o Criador. O Criador é eterno, existindo antes do nascimento de qualquer indivíduo. Crer na pré-existência de Cristo é essencial a qualquer cristão, porque nos ensina que Jesus Cristo não pertence à ordem criada. Pelo contrário, Ele é o Criador. Ele é a origem de tudo. Há um dado histórico que é muito interessante. Plínio, o governador da Ásia Menor, no início do segundo século, escreveu ao imperador Trajano, dizendo que os cristãos tinham o hábito de reunir-se num certo dia, antes do sol nascer, e cantar estrofes alternadas de um hino a Cristo, a pronúncia, né, que ele usa, a um tal de Cristo. Eles cantam hinos a Cristo, como se esse Cristo fora um Deus. E sabe, Plínio estava certo. Os cristãos, os primeiros cristãos, no primeiro século, já tinham esse entendimento de que Jesus Cristo não era um mero homem, mas era o Verbo que se fez carne, era Deus. E de fato era, eternamente foi e será. Agora um outro aspecto, um outro estado, é o Cristo humilhado. Falamos do Cristo pré-existente, agora do Cristo humilhado. Vamos lá, Filipenses 2, versículos 7 a 8. O texto está aqui, e quem quiser abrir na Bíblia também pode abrir. Não estou pedindo a ninguém de ler a Bíblia, ok? Vamos deixar claro. O Sr. Wagner, né? Aperta. Ele não vai ficar verde. Vai falando até sair o som. Pronto. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura. Ok. Então, ele se esvaziou. Em que sentido Jesus se esvaziou? Essa é uma pergunta muito importante. Em que sentido Jesus se esvaziou? Como os irmãos entendem isso? Estamos falando agora de um outro estado. O Verbo se fez carne. E o texto diz aqui que a si mesmo se esvaziou. Em que sentido Jesus se esvaziou? Vamos lá, primeiro presbítero Eldo. Se esvaziou de sua glória. Presbítero José Ribeiro. Se esvaziou de sua glória. Que sentido? Eu não estou escutando. Você está com o microfone? Ah. Por exemplo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Se esvaziou da glória, mas acho que ele era Deus, se tornou homem, deixou de ser Deus por um momento. Será que ele deixou de ser Deus por um momento e assumiu forma de homem? Vamos lá. Primeiro foi dito, se esvaziou no sentido da sua glória. Mas lembra que em João 1, versículo 14 diz, e nós vimos a sua glória? Embora nem todos reconhecessem. Mas João diz, nós, provavelmente se referindo aos discípulos, nós vimos a sua glória. Não é? Sim, exatamente. Aí tem uma outra opção. Será que ele deixou de ser Deus? Essa ideia de se esvaziar? Porque Jesus, nós vamos falar isso, talvez tivermos a oportunidade, das duas naturezas de Jesus. Quais são as duas naturezas de Jesus? Natureza divina e natureza humana. Ele não tem duas personalidades. Tem hora que ele é divino, tem hora que ele é humano. Não, são duas naturezas unidas em uma só pessoa.
Mas quando nós falamos 100% Deus, 100% homem, dá a impressão que nós temos um homem 200%. Não é? Então, para evitar essa expressão de achar que ele é metade homem, metade Deus, ou ir para uma questão quantitativa, a melhor expressão é dizer que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele tem todos os atributos de Deus e todos os atributos de um homem, da natureza humana. Existe um problema. Quando você entende que esse esvaziou se refere ao fato de Deus, ou melhor, de Cristo, ter se esvaziado de seus atributos divinos, por exemplo, quais são os atributos divinos? Onipotência, onisciência, onipresença. Quando você diz, ele se esvaziou desses atributos, então ele deixou de ser Deus. Não, ele apenas humilhou. E será que isso cabe? Teve um momento que ele não era Deus? Houve um momento na Terra que ele não era Deus? Não. Sabe por quê? Porque o que você pode entender é que ele não utilizou do seu poder. Mas ele nunca houve um momento em que ele deixou de ser Deus. E quando eu digo que se ele se esvazia dos atributos, ele deixa de ser Deus, porque os atributos é aquilo que é essencial a Deus. Existem coisas que são essenciais ao ser humano. Existem outras coisas que são essenciais a Deus. É uma forma bem simples de entender. Imagine agora, vou dar uma descrição de um ser, ok? Esse ser, ele é grande, ele tem bastante gordura, ele tem uma orelha, mais ou menos 2 orelhas bem grandes assim, e elas abanam, e ele tem uma trompa comprida. Ele também tem presas. E esse ser que eu estou descrevendo é um ser humano, certo? Não, né? Por que não? Como vocês sabem que não? Por quê? Porque eu descrevi características que são essenciais a um elefante. Essas características são essenciais a um elefante. Se eu tiro essas características, é qualquer outra coisa menos um elefante. Então, os atributos de Deus são essenciais a Ele. Se eu tiro esses atributos, Ele deixa de ser Deus. E não houve nenhum momento em que Cristo deixou de ser Deus. Houve vários momentos que Ele não usou o seu poder de Deus, mas Ele nunca deixou de ser Deus. Houve momentos que Ele, por exemplo, disse o que aquelas pessoas estavam pensando. A Bíblia vai dizer também que Ele conhecia o coração do homem. Teve um momento que, ilustrando, Ele estava no metrô da linha vermelha, no horário de pico de manhã, vocês sabem como que é, ali no Brás, e Ele diz, alguém tocou na minha orla. Porque era todo mundo comprimindo, empurrando Ele, e Ele sente alguém tocando na orla de suas vestes, ou seja, na barra ali. Só Deus para saber, não é? Por quê? Ali é um atributo divino sendo manifestado, a onisciência. Quando Ele sai do meio daquelas pessoas que queriam matar, sem que as pessoas percebam, a sua onipresença, Ele dá um jeito ali e sai. Sua onipotência em controlar a fúria do mar. Nem sempre Ele usava o seu poder, mas seu poder estava lá. Então, em que sentido Ele se esvaziou? Gente, o texto explica. É que a gente fica elucubrando, sabe? Filosofando, mas o texto explica. O texto diz, a si mesmo se esvaziou. Como? Assumindo a forma de servo. Aí se você não entendeu, ele vai deixar mais claro. Tornando-se semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Ele está dizendo que esse esvaziar é aquele que era rico se tornou pobre. Aquele que era o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, se tornou servo. É nesse sentido. Ele se esvaziou
nesse sentido. A ideia de... segunda, nós vamos ver aqui, acho que é em 2 Coríntios 2, que diz que ele, sendo rico, se fez pobre. É nesse sentido, não no sentido que ele deixou de ser Deus. Uma outra expressão do texto: ele se esvaziou e ele a si mesmo se humilhou. São dois ensinamentos. Ele se esvaziou, tornando-se homem, tornando-se servo, e ele se humilhou. Como que ele se humilha? O texto explica: tornando-se... isso aqui tem o laser, gente. Ó, que legal. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É interessante essa palavra aqui, que Jesus, ele se humilha tornando-se obediente. Obediente até a morte. Você já pensou nisso? Que a humilhação de Cristo se dá no fato que ele se torna obediente? Você fala, mas isso não é humilhação, não é? Aí, isso eu tenho que desenhar para explicar. Nós cremos que Deus, ele faz um pacto com Adão. Um pacto, ele tem algumas características. E eu vou explicar isso aqui e paro aqui e nós seguimos no próximo estudo. Ele tem alguns aspectos. Vamos lá. Pacto. Primeiro, as partes. Deus, ele faz um pacto com Adão. Quais são as partes deste pacto? Deus e Adão, ok? Deus e... Deus e Adão. Um pacto, ele tem uma condição. Ele também tem uma punição. E ele também tem uma recompensa. A ideia é, se você seguir a condição, você tem o quê? Você cumprir com a condição, você tem uma recompensa. Se você não cumpri-la, você tem uma punição, certo? Vamos lá. Qual condição que Deus dá ao homem, a Adão? Repare que as partes é Deus e Adão. Adão representando a humanidade, certo? Deus dá uma condição para ele. Qual é? Você vai comer de todos os frutos. Mas existe uma condição. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta você não vai comer. Porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Ok? Então a condição, eu posso dizer que a condição que Deus tem nesse pacto com Adão, para que esse pacto permaneça e ele seja alvo da recompensa desse pacto, é a obediência. Não é? Me obedeça. Pode comer de tudo, menos daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, qual é a punição? Morte. Afinal, a alma que pecar, essa morrerá. E a alma que não pecar, viverá. Então a recompensa era a vida. Teve um professor lhe afirmou isso, causou um choque na sala de aula, lá no seminário. E quando eu afirmo isso, causa um choque em quem escuta. Mas vamos lá, antes de afirmar eu vou perguntar: Adão tinha vida eterna? Tinha vida eterna? Sim ou não? Tinha vida eterna, não é? Ok. Eu entendo que não. A condição é obediência. Se você não cumpre com a condição, morte. A alma que pecar, morrerá. E a alma que não pecar? Viverá. Recompensa. Mas sabe como isso fica mais claro? É que Adão, ele obedece. Então, punição. E a morte, ela se dá de algumas formas. Primeiro, existe a morte física.
a morte espiritual, que é a separação com Deus, e a morte eterna. Ele não morre fisicamente, Adão, ali a princípio. Mas aquele que outrora tinha um relacionamento pessoal com Deus, quando ele se dá conta da sua nudez, ele faz o quê? Ele se esconde. Então você vê ali a morte espiritual. A morte chegou a Adão. E Deus diz: agora maldita será a terra por causa de você. E o que Deus faz com Adão? O que faz? Ele expulsa Adão do jardim. Agora acontece que não tinha de especial apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma outra árvore especial lá. Qual era o nome dessa árvore? A árvore da vida. E o que Deus faz? Coloca um querubim com a espada para que os homens não tenham acesso à árvore da vida. E essa árvore da vida, ela vai aparecer de novo na Bíblia quando? No Apocalipse. Que as nações vão se alimentar da árvore da vida. Qual é o entendimento? De que Deus, quando nós estivermos com Deus, glorificados, Ele vai sustentar a nossa vida. A árvore da vida, ele é uma simbologia. Não estou dizendo que ela não existisse. Ela existe, eu entendo que é literal, mas que ela também é uma simbologia, a recompensa, que é a vida eterna. Quando Adão pecou, punição, morte. Quando Adão pecou, ele perdeu o acesso à árvore da vida. Deus expulsou do jardim e também colocou um querubim lá para ter a certeza de que ele não teria acesso à árvore da vida. Até aí tudo bem. Mas Deus, ele não faz só esse pacto. Ele faz um segundo pacto com outro representante. Com quem ele faz esse pacto agora? Com Cristo. Então vamos apagar isso daqui. Então você tem. Já eu mostro os textos, ok? Você tem as partes nesse segundo pacto. Quais são as partes? Deus e o homem. Mas o homem, ele está representado por quem? Outrora ele estava representado por Adão. Agora ele é representado por quem? Por Jesus. O segundo Adão, muito bem. Qual a condição desse pacto? Obediência. Para ficar claro, como Jesus nos salva? O que ele faz para nos salvar? Ele morre na cruz, certo? Então, se ele precisava só disso, morrer na cruz para nos salvar, por que Deus não mandou ele logo com 33 anos, adulto, bora para a cruz, morre e acabou? Por que o verbo teve que se encarnar, tornou-se criança, bebê, criança, adolescente, adulto? Por que ele teve que viver? Se ele nos salva só pela sua morte? Para cumprir a lei. Lembra que Jesus, ele diz: o Filho do Homem, ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei inteiramente. Ele foi tentado, não no jardim, mas no deserto, depois de 40 dias em jejum. Mas ele não pecou. Ele cumpriu esse requisito totalmente. Ele obedeceu à lei totalmente, ok? Mas ele foi punido. Mas espera aí, por que ele foi punido? Ele morreu, sendo que ele não pecou. Por que ele morreu? Porque nós estávamos em dívida naquele outro pacto, lembra? Quando Adão caiu. Abra lá, Romanos 5, versículo 12. Alguém leia, por favor. Romanos 5 e 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, entrou a morte. Ele era o nosso representante e a morte passou para todos os homens, certo? Então todos os homens, eles estavam debaixo da condenação de Adão. Estavam sofrendo essa punição. Então os homens estão em dívidas com Deus por causa de Adão. Por que Jesus morre? Não por causa dos seus pecados, porque ele não pecou. Ele morre para pagar a dívida anterior, a dívida de Adão, a qual todos nós estamos endividados. Ele paga essa punição. Mas só que tem uma coisa, gente. A alma que pecar, essa morrerá. Ok, ele morreu porque embora não houvesse pecado nele, havia pecado sobre ele, os nossos pecados. Mas ele mesmo não pecou. E se ele não pecou, o certo é o quê? Que ele viva. Então ressuscite-o. Ele não pode ficar no túmulo. Porque ele conseguiu a recompensa por causa de sua vida de obediência. E a Bíblia diz: se com ele nós morremos, com ele viveremos. Assim como nós estávamos nele em sua morte, nós estamos nele em sua ressurreição. É por isso que Cristo Jesus irá nos ressuscitar. A morte não tem um veredito final, porque ele pagou essa punição. E ele tem o direito à vida por causa da sua obediência. Agora, olha como isso fica bem claro. Abra lá em Romanos, capítulo 6. Vamos ver se é o 6 mesmo. Não, é o 5. Deixa eu ver. É o 5. Versículo 19. Acharam? Romanos 5, versículo 19. Eu vou ler. Acharam? Sim. O texto diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, quem desobedeceu? Adão. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, quem obedeceu? Muitos se tornarão justos. E a Bíblia vai usar outro termo. O velho Adão, né? O primeiro homem, e o novo Adão, o segundo Adão, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, você só pode estar em um desses pactos. Se você estiver no pacto com Adão, que é marcado pela desobediência, a consequência é morte. Se você estiver no segundo pacto de Cristo Jesus pela fé, e a característica fundamental é a obediência, a consequência é vida. Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu dei essa volta? Para explicar a última parte. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A pergunta é: por que ele se humilhou em sua obediência? É simples. Quem impõe esse pacto? Deus. Ele impõe o pacto. Ele é o soberano. Mas só que agora, na encarnação do Verbo, aquele que impôs o pacto se submete a esse pacto. Não é humilhação? É nesse sentido que o texto fala que ele se humilhou. Porque aquele que formou as condições, os critérios, o pacto, agora ele, para representar o homem, ele se submete ao pacto que ele mesmo havia imposto. Ele se humilha às condições que ele mesmo exigiu. E ele, como homem agora, ele se torna obediente. É nesse sentido que é uma humilhação. Porque o Deus que impõe o pacto se submete a ele agora. Se coloca na condição de homens comuns. Então ele se esvaziou, fazendo-se homem. Ele se humilhou, obedecendo aquilo que ele, como Deus, havia determinado que eu me obedecesse. Ele se
não é se tornar inferior, ou talvez, não sei se nós podemos usar essa expressão, mas ele submete aquilo que ele, como Deus, tinha imposto. Ele faz participante desse pacto. Até aí tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? É que isso estimula a reflexão dos irmãos. Tem coisas assim que passam despercebidas. E fica tão mais claro a obra de Cristo quando você lembra desses elementos. Um outro texto que nos ensina essa verdade é Gálatas 4, versículo 4. Vamos abrir? Gálatas 4, versículo 4. Alguém leia, por gentileza. E o versículo 5 também. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Repare, vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, Jesus veio na época certa, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, nascido sob a lei. A lei. A lei que mostrava que o homem era pecador e que para ele só há morte. Ele nasceu sob a lei. Debaixo da lei que ele havia imposto, ele impõe a lei como Deus, mas agora ele está sob a lei. Ele submete essa lei. A fim do quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Ele se coloca na mesma condição dos homens, dos seus eleitos, a fim de salvar, para resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então repare, Cristo ele não nos salva apenas pela sua morte. Ele nos salva pela sua vida de obediência. E ele nos salva, sim, pela sua morte, no sentido de que ele paga uma dívida. Ele pagou a sua dívida morrendo. Mas vamos supor, né? Você está devendo 1 milhão. Ele paga esse 1 milhão, mas você continua ainda falido. Você está com a empresa falida. E o que ele faz? Ele acredita na sua conta a obediência dele. E quando ele acredita na sua conta a obediência dele, ele te dá direito à vida. Há um poema que eu acho lindo, é bem simples. Ele diz: por uma vida que eu não vivi, por uma morte que eu não morri. Na vida de Cristo, na morte de Cristo, descansará minha alma eternamente. Tanto na vida quanto na morte, Ele nos salva. Acreditando a sua obediência a nós e pagando a nossa dívida. E Ele faz tudo isso se submetendo à lei que Ele, como Deus, tinha imposto. Isso é um aspecto de humilhação. Irmãos, nós vamos parar por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos falar mais sobre o estado de humilhação de Cristo. Tem muitas coisas ainda. E aí nós vamos concluir com o terceiro estado, que é a exaltação de Cristo. Ok? Vamos louvar a Deus cantando um hino. Eu só lembro do número, 269. Alvo mais que a neve. É? Esse? Ó, se eu falei errado, a culpa foi sua, viu? Vamos ver? Pureza no sangue de Cristo. Mas o coro diz alvo mais que a neve, né? Você acertou o coro. O tema não. Acho que eles vão passar o playback para nós. E ao som do playback, fiquemos em pé.
Jesus por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores ergueu. Desde no sangue lavados, vivendo por um coração, os pecadores remidos, por Jesus vem com Deus comunhão. Algo mais que leve, algo mais que leve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu sou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o maior pecador. Ali mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Louvamos-te, ó Pai, pois aprouve a Ti enviar o Teu Filho, aquele que tinha a glória com o Pai, aquele que desde a eternidade foi e é glorificado, se humilhou, fazendo-se carne, à semelhança de homem, se esvaziou de si, fazendo-se carne, à semelhança de homem, humilhou-se, submetendo-se à lei que outrora Ele mesmo havia imposto, a fim de nos resgatar e nos adotar como filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha salvação. Obrigado, ó Deus, por tamanha expressão de amor para conosco. Nós, que éramos pecadores por causa da culpa de Adão, mas também pelas nossas próprias culpas, pelas nossas falhas. Como a Tua palavra nos mostra, estávamos mortos em delitos e em pecados. Vivíamos em trevas, mas a luz brilhou para nós e o Senhor nos resgatou. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e pela vida de Cristo, pela morte de Cristo, o Senhor pagou a nossa dívida. O Senhor também nos creditou a obediência de Cristo, de modo que agora somos declarados justos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo Jesus, tanto em sua vida quanto em sua morte. E se nós morremos com Ele naquela cruz, com Ele também ressuscitaremos, ó Pai. Obrigado por tamanha esperança de um dia estarmos contigo.
Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de entendermos mais sobre a pessoa de Cristo e como esses estados, tanto a pré-existência, a humilhação e a exaltação, são importantes para entendermos a obra de Cristo em nossas vidas, Deus. Que no próximo estudo estejamos aqui juntos, estimulados pelo Teu Santo Espírito e pela vontade de crescermos na graça e no conhecimento para aprendermos mais sobre este assunto tão precioso. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Pai. Que o Senhor nos conceda a bênção de vivermos para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Algum aviso, irmãos? Esse sábado teremos... Não tem nenhuma... sim. Temos encontro da Federação em Vila Eutália. Haverá um culto de louvor. E os jovens da Federação convidam tanto os jovens quanto os irmãos também.